tudo bem? Mais uma aula de OSM, onde nós discutimos estrutura, função e objetivos da área de OSM. E na aula de agora, nós vamos falar sobre a racionalização do trabalho, ou seja, nós vamos discutir um pouco de quais são as ações que a área de OSM pode realizar dentro da racionalização do trabalho. Primeira delas, definir a movimentação de documentos, ou seja, nós estamos discutindo aí processo, né? Como é que um documento vai circular dentro da organização, do momento em que ele chega até o momento em que ele tem sua destinação final. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação bem simples aí. O vendedor está lá na rua fazendo a venda lá no cliente, em loco, né? Ele está lá em loco e ele preenche um pedido. Esse pedido vem para dentro da organização e como é que ele circula aqui dentro? Quais são as áreas que ele deve passar? Quais são as pessoas que devem ter contato com esse documento? Né? E quais são os procedimentos que ele deve ter aqui dentro da organização? Então, por isso, nós estamos ali preocupados em definir como é que esses documentos se movimentam. Documento que passa pelo financeiro, pela contabilidade, pelo compras, pelo estoque, enfim, os documentos que transitam dentro da organização, como é que isso é feito e em que cadência isso é feito, né? Como é que nós colocamos isso em um ritmo melhor para que ele seja movimentado da forma mais rápida e adequada possível. Paralelo a isso, nós também discutimos a definição do fluxo de decisões dos sistemas, ou seja, quem toma a decisão, como toma, em que momento que toma a decisão, também é função da área de OSM apontar isso. Outro item, elaborar e acompanhar os estudos dos sistemas e rotinas administrativas, ou seja, quais são os sistemas que existem dentro desta empresa, como é que esses sistemas se interrelacionam e quais são as rotinas então que nós podemos criar em cima disso, né? Rotina no sentido de que o caminho que deve ser percorrido toda vez que aquela sequência é startada ou aquilo que a pessoa deve executar dentro da organização toda vez que ela chega de manhã ao trabalho ou uma vez por mês em determinada situação específica, enfim, as rotinas que devem ser elaboradas pelos funcionários ali no dia a dia da organização. Uma outra situação também que a gente trabalha é a questão de modificar os métodos de trabalho através de análise e criação de formas alternativas de trabalho. Ou seja, a forma que é feito hoje, ela está adequada? Será que essa forma é a melhor forma que nós podemos trabalhar? Se não for, nós podemos mudá-la, nós podemos alterá-la e devemos, tá? Buscando racionalização de processo, buscando a maximização do lucro, enfim, dando uma função mais enxuta e menos onerosa para a instituição. O item subsequente aí é a questão da atualização das técnicas administrativas e dos sistemas de trabalho, né? Então, é responsabilidade nossa dentro da área de OSM buscar nos cercar de informações, de novidades, de conhecimentos novos para trazer essas técnicas administrativas para mudar os sistemas de trabalho dentro da organização, desde que eles sejam de uma forma mais produtiva. Próximo item, definir os formulários e demais instrumentos aí que acompanham e complementam as soluções operacionais, administrativas e funcionais da organização. Pessoal, veja, o que é formulário? Formulário é qualquer documento que nós utilizamos dentro da instituição, seja ele uma requisição, seja ele uma nota fiscal, seja ele um documento qualquer que existe dentro da organização e que faz com que as coisas aconteçam ali dentro. Então eu preciso de algo para poder fazer um cadastro. Ou ainda a discussão dos formulários eletrônicos. Onde é que nós vamos encontrar formulários eletrônicos? Nos nossos sistemas. Daí a parceria da área de OSM com a área de sistema de informação. Então, discutir quais são os campos que devem existir nos formulários, sejam eles eletrônicos ou manuais, está dentro da responsabilidade da área de OSM. Ou seja,
nós vamos pensar para que cada campo existe, qual a necessidade dele e quem é que vai ser atendido por aquele campo. Então tem uma informação que de repente lá na hora de vender ela é crucial que seja feita, que seja preenchida, porque vai ajudar em um outro momento aqui dentro da empresa, talvez na fabricação, talvez na instalação e assim por diante. Então, a responsabilidade da área de OSM entender o fluxo para poder fazer com que estas informações sejam colocadas nos formulários no momento adequado. Outro quesito, fazer pesquisas sobre evoluções tecnológicas que possam ser utilizadas pela empresa, né, em si ou pelas suas áreas. Veja, pessoal, isso está junto com a atualização técnica e administrativa, né? A área de OSM é uma área que deve estar permanentemente procurando se informar, buscar dentro do mercado aquilo que tem de ponta em termos de tecnologia para trazer para dentro da instituição. E veja, nem sempre o que nós estamos discutindo em termos de tecnologia está ligado a máquinas ou equipamentos. Muitas vezes é o procedimento, é a forma de fazer, é o time que muda. Então, ferramentas administrativas, ferramentas de qualidade, ferramentas que venham trazer para dentro da organização uma outra característica, uma outra tonacidade no seu trabalho, tá? Não necessariamente que eu tenha que estar o tempo todo investindo em tecnologia. Tecnologia em termos de software, em termos de hardware, é bom, sim, e necessário. Porém, existem outras tecnologias em termos de ferramentas que podemos administrar e obter delas resultados melhores dentro da organização. Desenvolver internamente novas ações tecnológicas. E aqui, pessoal, inclusive tem um item bem importante. Quando eu falo em desenvolver internamente, eu estou preocupado em, inclusive, incentivar a minha área de recursos humanos, ou seja, as pessoas que trabalham dentro da organização, a criarem, a pensarem soluções para as atividades que elas desenvolvem no dia a dia, né? Então vocês vão ver várias histórias por aí de pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, de repente tem lá um momento de lucidez, né? Um momento feeling, onde ela vai encontrar uma oportunidade de implementar algo de diferente na atividade que ela desenvolve especificamente e que facilitaria o serviço dela. Ou talvez não na atividade dela, mas uma atividade que vem antes ou depois da atividade que ela desenvolve e que também vai facilitar o processo para outras pessoas. Então, tenham sempre em mente, as pessoas que estão dentro da organização devem ser ouvidas. Nós devemos dar voz a qualquer funcionário da empresa, para que possamos, de repente, a partir de uma visão de um funcionário, de uma pessoa que está diretamente ligada à atividade que é executada todos os dias dentro da empresa e que tem ali as suas dores, as suas necessidades, de repente dela pode surgir uma proposta, uma mudança que venha efetivamente agregar tecnologia, que venha agregar soluções novas para a nossa empresa e que possamos talvez resolver grandes problemas com coisas bem simples. Não precisamos ser mirabolantes o tempo todo, tá? A próxima área de desenvolvimento aí da área de OSM é o desenvolvimento organizacional. E em termos de desenvolvimento organizacional, o que nós vamos fazer enquanto OSM? Nós vamos estudar e definir os ciclos organizacionais. As empresas, assim como nós, seres humanos, vivem de ciclos, né? Nós temos os nossos ciclos de amadurecimento aí, que alguns autores dizem que eles ocorrem a cada 7 anos. As organizações também, elas nascem, vão ganhando corpo, vão ganhando experiência, vão ganhando mercado e com o tempo elas vão mudando os seus ciclos, vão sendo mais maduras. O que nós precisamos entender é o seguinte, em que ciclo a nossa organização está. E aí, dependendo desse ciclo em que ela está, nós podemos inclusive promover uma aceleração no desenvolvimento desse ciclo para que possamos atingir um outro ciclo com maior fluidez e com maior rapidez, né? Então, dentro dessa ideia, nós vamos analisar as ações e alternativas
que tragam essa condição da maturidade mais rápida, né? Que é a maturidade da empresa, hein, pessoal? A maturidade dessa empresa ali no mercado, e é interessante e importante para que eu possa ser mais competitivo dentro do mercado. O próximo item é avaliar o impacto decorrente dessas ações. Pessoal, não existem ações que elas não tenham um impacto, seja ele positivo ou negativo. E nós precisamos olhar esses impactos para poder analisar cada um deles friamente e a partir daí entender se nós efetivamente faremos aquele tipo de mudança ou não. Às vezes o impacto ele é muito oneroso, às vezes o impacto ele vai gerar algum tipo de trauma para a organização. Então, às vezes é melhor esperar um pouquinho aí para que possa implementá-lo. Por último, estruturar o treinamento adequando às necessidades da organização. Ou seja, nós vamos olhar para o treinamento necessário da nossa mão de obra, dos nossos recursos humanos e entender o desenvolvimento de cada indivíduo dentro daquilo que nós estamos propondo. Qual o tipo de treinamento que ele precisa em cima da máquina, treinamentos que tragam um adestramento dessa pessoa, enfim, olhar para as necessidades específicas dentro dessas mudanças no desenvolvimento organizacional que nós queremos propor e priorizar treinamento com qualidade para que possamos ter uma mão de obra preparada para que o nosso trabalho se desenvolva de uma forma tranquila. Pessoal, ficamos por aqui nessa parte e voltamos em seguida para discutir mais uma parte de Organização, Sistemas e Métodos, OSM, Função, Estrutura e Objetivos.